pessoal, bem-vindos à quarta aula do mini curso de Biologia Molecular. Hoje a gente vai falar de PCR, reação em cadeia da polimerase. Bom, pessoal, antes eu queria falar que antigamente cientistas tinham dois problemas. Um problema era ser específico e o outro é conseguir enxergar uma molécula tão pequena. Então, pessoal, a PCR ela conseguiu meio que solucionar esses dois problemas, com a especificidade e conseguiu também, como ela aumenta exponencialmente ali a molécula, a gente conseguiu enxergar essa molécula. Então, pessoal, aqui eu coloquei. Por que é específico? Dentro de uma molécula grande como o DNA, ele consegue selecionar só aquilo que eu quero. Então, se eu quero estudar aquele gene específico, eu vou conseguir replicar aquele gene específico até que eu consiga enxergar só ele. E exponencial é porque ela aumenta significativamente a quantidade do alvo. Então, ela aumentando esse alvo, eu consigo enxergar ali na eletroforese, que é um outro passo que a gente também vai estar explicando. Bom, a PCR é a capacidade de amplificar, fazer cópias de um ou mais fragmentos específicos de milhões de DNA milhões de vezes. Então, ela pega um ou mais fragmentos ali e vai fazendo cópias milhões de vezes até que a gente consiga enxergar ali na eletroforese. Bom, pessoal, agora vamos para cá. Então, existem algumas condições para que ela consiga fazer essa replicação dentro do nosso tubo. Então, o que tem que ter dentro do tubo? A gente precisa de um DNA molde, assim como na replicação, pessoal. A gente precisa do DNA molde, o DNA alvo que será amplificado. A gente precisa da taq-DNA polimerase, que é a enzima, assim como a DNA polimerase. A única diferença é que ela resiste em altas temperaturas, e a gente vai ver por que isso é importante no próximo quadro. Os nucleotídeos, que serão usados pela enzima para sintetizar a nova fita. Primers, que são iniciadores específicos das extremidades do fragmento alvo. Então, o nosso fragmento alvo vai ter uma extremidade, esse primer vai ser ele vai ter as respectivas bases daquela extremidade para a taq-DNA polimerase começar a colocar os nucleotídeos ali onde a gente quer. Como a gente viu no dogma central e na replicação, tem os primers, né? A gente vai precisar de íons magnésio, que é um cofator da enzima, então ela vai ajudar a enzima a fazer sua função. E o tampão, que é para manutenção do pH. Então, pessoal, nesse quadro é mais isso que eu quero que vocês entendam. E no próximo quadro a gente vai entender por que é um ciclo, como funciona o ciclo, e também a gente vai ver sobre a eletroforese, que é o que a gente tem que fazer depois da PCR. Então, vamos lá para o próximo quadro. Oi, pessoal, então vamos aqui para o segundo quadro. Agora eu vou explicar um pouco por que a PCR é chamada de reação em cadeia e por que ele é um ciclo. Então, pessoal, vamos começar aqui, ó. A gente vai ter três fases na PCR. A fase de desnaturação, que vai ocorrer em torno de 95 a 94 graus. A fase de anelamento, que é em torno de 50 graus. E a fase de extensão, que é em torno de 72 graus. E, pessoal, lembra que eu falei que a taq-DNA polimerase, ela é uma enzima que tem que aguentar o calor? É exatamente por isso, pessoal. Porque se ela não fosse resistente a calor, a gente teria que estar adicionando ali várias DNA polimerases conforme a gente ia fazendo PCR. Aqui a gente não precisa adicionar e ir adicionando. A gente adiciona uma e ela vai conseguir suportar esse calor e fazer todos os ciclos. Bom, então eu quero começar aqui falando do primeiro passo, que é a desnaturação. Pessoal, o que é a desnaturação? Nada mais é que a abertura das duas fitas. Então aqui a gente tem as duas fitas ligadas, a gente vai ter o aumento da temperatura e com a temperatura esse DNA vai desnaturar. Então aqui a gente não precisa daquela enzima lá da replicação, que é a helicase. Ela não vai precisar romper as pontes de hidrogênio. Não vai precisar dessa enzima para romper as pontes. O que vai romper é a temperatura. Então esse é o primeiro passo. Agora a gente vai para o segundo passo. O segundo passo, pessoal, é o anelamento. O que é anelamento? O anelamento nada mais é
que os primers se ligando às extremidades ali de cada fita. Então aqui eu coloquei os primers, sempre do sentido 5 linha, 3 linha, a replicação, e aqui outro primer. Isso é o anelamento, pessoal, e vai ocorrer em menos de 60 graus. Agora, pessoal, o terceiro passo, a extensão. A extensão nada mais é que a sintetização da nova fita. E ela vai ocorrer ali em mais ou menos 72 graus, que eu coloquei aqui. Sempre do sentido 5 linha, 3 linha. E é aqui que a gente vai entender por que é uma cadeia e um ciclo. Então, pessoal, antes aqui a gente tinha duas fitas. Essas fitas vão se abrir e essa fita vai servir como molde no ciclo 1. Assim que ela vai servir como molde, vai sintetizar duas novas fitas. Aí vai sintetizar, vai acontecer. Então, aqui, primeiro, a gente vai ter a desnaturação, desnaturou, a gente vai ter o anelamento e depois a extensão. Aí, pessoal, no ciclo 2 vai acontecer tudo de novo. A gente vai ter a desnaturação dessas duas fitas, a desnaturação dessas duas fitas. E agora, pessoal, que eu coloquei aqui embaixo, no ciclo 2, a fita sintetizada no ciclo 1 servirá como molde. Então, essa fita que foi sintetizada, essa nova fita, vai servir como molde no ciclo 2. E por isso que é exponencial, pessoal. As novas fitas que vão sendo sintetizadas vão servir como molde. E assim o DNA vai sendo replicado milhões de vezes. Então, aqui vai replicar e essa nova fita vai gerar uma nova fita. Aí no ciclo 3, a nova fita sintetizada vai servir como molde. No ciclo 4 também, e assim exponencialmente. Então, por isso que chama reação em cadeia da DNA polimerase. Então, pessoal, é isso que acontece na PCR, são esses 3 ciclos nessas temperaturas. A gente já viu que a gente precisa, né, dos primers, nucleotídeos, da enzima. E agora, pessoal, a gente vai ver o que acontece depois da PCR. Então, vamos para o próximo quadro. Então, pessoal, vamos agora para o último quadro. Então, o que a gente precisa fazer depois de fazer a PCR? Como que a gente vai analisar, né, esses resultados? A gente vai fazer um procedimento que se chama eletroforese. E a eletroforese nada mais é, pessoal, que a migração ou separação de partículas, DNA, RNA, proteína, sob a influência de um campo elétrico aplicado a uma matriz permeável. Então, essas moléculas vão ser separadas de acordo com o peso molecular. E como isso vai acontecer? Bom, a gente vai ter uma matriz permeável, aqui eu coloquei um exemplo, gel de agarose. Então, pessoal, o que é esse gel de agarose? Ele é um quadrado, assim, meio que uma gelatina, e ele é mergulhado numa solução tampão para controlar o pH. E aí, pessoal, nesse gel de agarose, a gente vai ter pocinhos, que é onde a gente vai colocar a nossa PCR. Então, a gente vai colocar nosso DNA replicado lá, nesses quadradinhos que eu coloquei aqui. O que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter 2 polos, o polo negativo e o polo positivo. A gente sabe que a carga do DNA é negativa. Então, os pocinhos vão estar nessa região do polo negativo. A gente vai colocar a nossa solução lá do DNA replicado e de acordo com o peso molecular dessas moléculas, elas vão ser separadas. Então, imagina lá uma floresta cheia de árvore e a gente tem um tigre, um rato e um búfalo. Quem que vai ser mais fácil ali para atravessar essa floresta cheia de árvore? Vai ser mais fácil um rato, né? Porque ele é menorzinho, vai se enfiando ali. Aí depois vem o leão, que tá no meio ali, e depois o búfalo, que é maior. É mais ou menos essa a analogia que eu faço aqui. Então, quanto maior o número de pares de bases aqui, quanto maior a molécula, mais perto do polo negativo ela vai ficar. E quanto menor, mais fácil ela vai ir por essa matriz permeável, mais longe ela vai ficar. E aí, pessoal, eu coloquei aqui algumas coisas para a gente saber. A gente vai ter na eletroforese o que a gente chama de Letter. O Letter é um marcador de peso molecular. Então aqui vocês podem ver que tem os pocinhos e aqui eu coloquei em preto que é o Letter.
Então aqui a gente vai ter uma marcação de peso molecular que a gente vai servir como molde. Então a gente vai ter vários, como posso chamar, referências ali de pares de base. Então a gente vai ter as moléculas que a gente já sabe quantos pares de bases tem, e a gente vai usar como referência para saber o peso molecular das nossas moléculas que a gente adicionou ali. Então vamos supor, aqui a gente sabe que tem uma molécula aqui com 500 pares de bases e a minha molécula parou bem ali aonde está. Então a minha molécula tem 500 pares de bases. Se aqui no letter tiver uma que tem 300 pares de base e a minha molécula que eu coloquei parou ali, eu sei que a minha molécula tem 300 pares de base. Beleza. A gente vai ter o tampão de carreamento, que nada mais é que uma substância que leva o DNA para o fundo do pocinho. Então a gente vai colocar nosso DNA no pocinho e vai colocar esse tampão de carreamento. Como ele está, a gente mergulha esse gel de garose numa solução de tampão, o DNA fica meio que ali flutuando. Então esse tampão ele vai levar lá para o fundo do pocinho. E a gente vai ter por último o brometo de etídio, que é um corante que permite a visualização do DNA. Então esse brometo de etídio vai possibilitar com que a gente veja aonde nossa molécula parou. Beleza, pessoal? É basicamente isso, não tem segredo. Tentem pegar bem a analogia que eu fiz lá com o tigre, com o rato, né? É bem isso que acontece. E aqui, pessoal, eu coloquei algumas aplicações. Então, a gente pode aplicar no sequenciamento genético, que inclusive é a nossa próxima aula, eu vou mostrar como que isso funciona para a gente sequenciar um genoma. Ele também funciona para teste de paternidade. Como que isso vai servir para teste de paternidade, pessoal? Por exemplo, a gente tem regiões que a gente chama de microsatélite, que são regiões que permitem a gente diferenciar uma pessoa da outra. Elas são regiões do nosso DNA que as bases elas se repetem ali. E aí a gente vai fazer o PCR dessas partes e a gente vai ter um número exato de pares de base de cada pessoa. Então, por exemplo, um filho, ele vai ter, num alelo, ele vai ter 300 pares de base do pai e 150 pares de base da mãe. E aí a gente vai colocar os alelos do pai e da mãe correspondentes aqui e vai ver se vai bater. Então, pelo menos um do pai tem que bater com o do filho e pelo menos um da mãe tem que bater com o do filho. Se isso bater, tá certo. Se não, eles não são os pais. E é assim mais ou menos que a gente faz o teste de paternidade. A gente também usa para identificação de doenças. Então, se a gente joga o primer, a gente sabe a sequência ali de determinada doença, de determinado DNA, de determinado vírus, a gente coloca lá o primer e se replicar e aparecer na eletroforese, é que você está com o vírus ali no seu organismo. Então, pessoal, é mais isso que eu queria que vocês entendessem sobre o PCR e eletroforese. A próxima aula é sobre sequenciamento genético, a gente vai entender como que isso se aplica ao sequenciamento genético. E é isso, muito obrigado, até a próxima aula.